Olá, amigos do portal JP News da JPTV. Estamos aqui hoje no gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Montenegro e ao fundo nós estamos vendo aí o nosso Rio Caí. É o programa Entrevista na beira do Rio Caí. Hoje nós temos aí uma temperatura de quase 40 graus. Estamos aqui no ar-condicionado, no gabinete do presidente da Câmara, mas atrás a gente, logicamente, que temos o nosso rio. Renato Krantz, prazer estar conversando contigo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Adriano. Nós já fizemos um programa com o Renato Krantz, na época que ele era secretário municipal de educação. Hoje ele está no outro lado, né? Na Câmara Municipal, no Legislativo. Como é que é essa nova experiência aí? Já está há um bom tempo já, Renato. É uma experiência diferente, né? Tu estás no executivo, tu é vidraça. No executivo, tu tem que executar, tu tem que fazer, a comunidade te cobra, né? No legislativo, nós somos além de legisladores, nós somos fiscalizadores dos atos do executivo. São funções diferentes, são poderes diferentes, são poderes que precisam ser independentes, harmônicos entre si. Então, na verdade, é uma experiência muito interessante, uma experiência muito boa, né? E que eu trago a bagagem, trago toda a experiência do executivo, por onde trabalhei por 8 anos, né? Então, tem toda uma experiência, eu conheço toda a prefeitura, né? Conheço todas as secretarias, conheço todos os servidores, conheço todos os trâmites, eu sei como funciona o Poder Executivo, então eu tenho condições, né, de fazer um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores, no sentido de ajudar o Executivo a entender como funciona o processo de administrar a coisa pública. Bem, agora, nesse momento que a gente está gravando o programa, nesse período dos próximos meses, o Renato Krantz é o presidente da Câmara Municipal de Montenegro. Como é que vai ser a postura do presidente da Câmara, vereador Renato Krantz, em relação à oposição que ele faz sistematicamente há mais de um ano à atual administração municipal, Paulo Azeredo? A posição do presidente da Casa Legislativa tem que ser uma posição de magistrado. Toda vez que eu estiver na função de presidente exercendo o ato presidencial da casa, eu preciso ser um magistrado, ou seja, eu não posso tomar posição. Agora, no momento que eu tiver que votar, eu tiver que me posicionar como vereador, aí sim, eu evidentemente vou me posicionar da forma como sempre me posicionei como vereador, né? Tendo uma ação muito forte, né? Muito crítica, mas também de construção, né? Para a sociedade montenegrina, uma sociedade que a gente sonha, ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de poder viver e viver bem. Bem, presidente Renato Krantz, a maioria das câmaras municipais do Brasil, a situação tem a maioria, né, no Legislativo. Em Montenegro está acontecendo, nos últimos meses, o contrário, né? A oposição é a maioria. Por que chegou a esse ponto? Eu acho que, assim como eu já me pronunciei na última sessão da Câmara, em 2013, da tribuna, eu acho que o prefeito Paulo Azeredo e a administração municipal ensinaram como não se deve fazer uma administração na área política, né? Todo governo, quando ele inicia, ele busca fazer um governo de coalizão. Isto em função do próprio sistema político brasileiro. A própria Constituição da República, ela prevê isso, né? No sistema presidencialista, tu precisa do Congresso Nacional, tu precisa da Assembleia Legislativa e o Executivo precisa da Câmara Municipal. Depois de eleito, nenhum prefeito, nenhum presidente da República, nenhum governador consegue maioria do seu partido, do seu grupo partidário. Então ele precisa fazer um governo de coalizão, ele precisa buscar as forças políticas. O que em Montenegro aconteceu, né, o prefeito Paulo, quando eleito, ele não buscou os partidos, ele não foi conversar com os partidos, ele conversou com alguns vereadores de forma individual e tentou fazer com que esses vereadores ficassem do seu lado através de cargos, oferecendo cargos. Não se constrói uma coalizão, uma maioria segura no legislativo distribuindo cargos. Os cargos é consequência de um processo de debate, de discussão com os partidos políticos, e isso não foi feito. O prefeito Paulo Azeredo se elegeu com 3 vereadores, apenas 3 vereadores da base do governo PDT. Ora, ele precisava de no mínimo 6, ele tinha que buscar mais 3 vereadores, e ele não buscou esses 3 vereadores, ele ofereceu cargos para os vereadores, e nós sabemos que não é desta forma que se faz. Pena, né, que isso não aconteceu no primeiro ano de mandato, o segundo ano só torna mais difícil, o terceiro muito menos, e quarto nem se fala.
Bem, e o PMDB do vereador Renato Crantes está dividido na Câmara Municipal, né? O vereador Renato tem votado contra os projetos da administração municipal e o vereador Joacir Menezes, na maioria dos projetos, tem votado a favor, né? Como é que o partido está tratando desse assunto, vereador? O PMDB, no início do mandato do prefeito Paulo, e no início dessa legislatura, ele discutiu a situação do partido e qual teria que ser o posicionamento do partido. O partido se posicionou de oposição ao governo municipal, Então, eu estou seguindo rigorosamente a definição do meu diretório, do meu partido, aquilo que o meu partido definiu. Então, é desta forma que eu estou agindo, né? Sendo oposição, aquilo que o partido determina que tem que ser de oposição, que tem que ser contrário, e aprovando aquilo que o partido e diz que é bom para a comunidade, e o PMDB faria desta forma se estivesse no poder, votaria a favor. Então, muitas matérias nós votamos a favor, quase todas, né? Nós votamos contra, derrubamos alguns projetos de lei, né? Fazemos um bom debate aqui na casa, né? Fizemos muitas reuniões através de requerimentos nossos, mas com o objetivo de fazer o melhor para a comunidade montenegrina. Então, o PMDB tem posição e o PMDB vai continuar desta forma. Certo. O vereador Renato Crantes é talvez o principal opositor da atual administração, Paulo Azeredo. Vereador, tem esse fato dessa oposição ferrenha estar acontecendo, tem a ver com o fato de, nos primeiros meses da administração Paulo Azeredo, o atual prefeito ter batido muito em relação às obras e ter cancelado contratos e ter dito que houve superfaturamento, né? Existe essa relação? Na verdade, o prefeito, por vários momentos, disse que tinha superfaturamento, até hoje não conseguiu provar absolutamente nada. Inclusive, entrou com ação no Ministério Público e não provou nada. Então, na verdade, não houve superfaturamento em lugar nenhum. O que o governo municipal fez, o governo Percival, o governo PMDB, foram ações, foram obras, e centenas de obras que nós fizemos. Só para você ter uma ideia, né, nós construímos mais de 90 salas de aulas no mandato do prefeito Percival. Nós pavimentamos mais de 70 ruas nessa cidade, né? Seja com asfalto, seja com pedra irregular, né? Nós construímos, trouxemos o Minha Casa Minha Vida para a nossa cidade, onde tivemos mais de 300 apartamentos construídos. Então, nós fizemos muito e não houve nenhum superfaturamento, né? Não houve nenhum apontamento em lugar nenhum, nem tribunal, nem Ministério Público, em lugar nenhum. Então, não que isto tenha nos levado à oposição. A forma com que o prefeito Paulo conduz o governo, né? Um governo que não tem obras, um governo que não tem ação, um governo atrapalhado, né? Um governo de improvisação, né? Não um governo sem planejamento, um governo que perde milhões de recursos, né, que já estavam garantidos em contratos. É um governo que a gente não pode simplesmente aprovar. É um governo que a gente tem que debater, tem que discutir, tem que discordar, tem que concordar, mas é um governo que a gente tem que a sociedade entenda como funciona o governo Paulo Azeredo. Então, eu avalio no primeiro ano como um ano 2013, um ano perdido para a sociedade montenegrina, um ano que não se conseguiu construir uma sala de aula, um ano que não se sentou um tijolo, né, nenhuma obra. Foi um ano em que Montenegro, não conseguiu trazer uma empresa, pelo contrário, 2 empresas foram embora, né, a Zaraplast e a Linux, a empresa de informática, foi embora. Então, é isto que nós temos a comemorar? Claro que não. Nós temos que comemorar as coisas boas e nós temos que denunciar aquilo que foi mal feito pelo governo. Então, nós nos colocamos à disposição, né? Nós estamos de braços abertos ao diálogo do governo, mas o governo precisa mudar de postura. Primeiro, o governo tem que analisar a sua trajetória no seu primeiro ano, as suas ações, ver onde ele errou e o que ele tem que melhorar. Aí sim, eu acho que é possível a gente começar a conversar. Se o governo olhar para dentro de si mesmo e fazer a sua avaliação, né? Nós, muitas vezes, aqui criticamos, e foi criticado por outros vereadores também, de que o prefeito Paulo está mal assessorado. Nós, neste momento, já discutimos muito aqui nessa casa, com colegas vereadores. Eu acho que o prefeito Paulo não está só mal assessorado. Ele não sabe o destino do seu governo. Ele não tem planejamento.
né? E ele age de forma muito concentradora de poder. Então não é assim que funciona. Montenegro não é uma cidade pequena. Nós temos um orçamento para agora, para 2014, de 175 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. E esse dinheiro tem que ser administrado com uma equipe, né, que ele tenha confiança nessa equipe e essa equipe faça as coisas andar. Senão, os 175 milhões vai virar absolutamente não vai virar em obra, não vai virar absolutamente em nada. Bom, esse foi o primeiro bloco, então, da entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro, o vereador Renato Crantes. No segundo bloco, nós vamos falar sobre outros assuntos. Afinal, teremos o pedido de impeachment aqui na Câmara. Também a Câmara vai mudar de local e também o número de vereadores vai aumentar ou vai ficar o mesmo aqui em Montenegro. No outro bloco do Entrevista na Beira do Rio.